Coringa é muito foda. Um abraço pro Olha Baldasso. aí, ó. Olha o post de Renato. Feliz em estar de volta, o técnico que mais comandou o gigante da colina no século XXI, Casimiro Miguel, está de volta. Renato Gaúcho. Luizinho, vou te ser sincero, que saudade de um ser humano mais simples, né? Eu acho que o Vasco hoje precisa de simplicidade, a verdade é essa. O Vasco precisa de uma foto copiada e colada no Google, diretamente nos stories. O Vasco precisa de Renato Gaúcho no Vasco, no Google, copiar a imagem, colar e Sem postar. assessoria, sem maquiagem. Exatamente, cara. Exatamente essa porra, caralho. O Vasco precisa dessa porra. O Vasco Sem não precisa filtros. de Photoshop. O Vasco não precisa de filtros. O Vasco precisa de Renato Portaluppi. O Vasco precisa do Guardiola, como o chat bem falou, do Sunga, do Sungo. E, cara, a verdade é o seguinte. Eu vou ser 100% honesto, tá? Não me empolga. Não me empolga. Até porque qual que é a empolgação que o Vasco pode ter em 2026? Ganhar a Sul-Americana? Que seria o ponto máximo da parada? Do caralhão de asa. Não, absurdo. Mas a gente acabou de falar aqui do River Plate, por exemplo, que tá na competição. Mas assim, eu não acho que ele chega para ser esse cara, embora sonhar é de graça. Mas, cara, a gente comentou isso no programa, a gente comentou isso no Roda de Bobo. O Vasco perdeu todas as suas referências. Todas. O Vasco perdeu o Verratti, que era um cara dentro de campo que era o capitão, era um cara que tinha uma conexão com a torcida. O Vasco perdeu o Ryan, que era uma baita de uma conexão com o torcedor, um moleque que foi criado em São Januário. Perdeu o Coutinho, né, que quis ir embora e também era um representante, tinha acabado de assumir a braçadeira e, enfim, por N problemas, não ficou. Então, e perdeu o Diniz. Então, assim, eu acho que o Vasco não tem mais essa referência. Quase como um escudo, assim. O Vasco não tem um escudo. Tá surgindo o Thiago Mendes agora, né? O Thiago Mendes surgiu como uma das lideranças, mas eu acho que o Vasco precisa de mais, assim. E o Renato Gaúcho, eu acho que ele também cumpre esse papel, sendo bem sincero. Eu acho que ele eu acho que ele acalma os ânimos. A verdade é essa. Pô, vou te falar, você gosta? Eu gosto muito da contratação. Vou te explicar por quê. Porque isso que o Cazé falou, assim, da simplicidade, é exatamente o que eu acho que o Vasco precisa nesse momento. Porque o elenco do Vasco eu não considero um elenco ruim, é um elenco que pode produzir futebol, é um elenco que tem alguns caras. E o Renato, por mais que as pessoas falem, o Renato ele é um gestor. As pessoas criticam o Renato treinador, mas não levam em consideração, assim, o Renato ele tem já há muitos anos, desde sempre, o Alexandre Mendes como auxiliar dele e, mais recentemente, o Fera, né, o Marcelo Salles, como um dos outros assistentes. Então, essa é a comissão técnica do Renato, é o Fera e o Alexandre Mendes. Eles, muitas vezes, são os caras que estão ali no campo, com treinos atualizados, com coisas que estão contextualizadas dentro do cenário. E o Renato, por mais que ele tenha falhado enquanto gestor na reta final dele como técnico do Fluminense, eu acho que ele falhou propositalmente, no sentido de ter largado. Falou assim, foda-se, já tô de saco cheio, vou largar. Mas ele fez boas coisas na passagem dele no Fluminense. Boas coisas, inclusive, taticamente, que é onde as pessoas gostam de escrotizar o Renato. Eu não acho que ele seja um técnico escrotizável. Eu acho que ele é um técnico como um grupo de trabalho. Sabe? Então, assim, Renato e comissão que entendem de futebol, que sabem fazer seus times assim serem competitivos, que é um especialista... Simples e bem feito, Luiz. Simples e bem feito. Que é um especialista, sim, em mata-mata. Desculpa. É só você ver como ele foi conduzido nos últimos anos. Ele deixou o Fluminense vivo no mata-mata da Copa do Brasil, entregou a mata-mata da Sul-Americana porque ele já estava entregando trabalho. Aí acho que ele foi uma chaga na trajetória dele com o Fluminense. Mas isso não pode me fazer assim, deturpar o que eu realmente enxergo nele como treinador. Ele tem suas deficiências, se o grupo não entender, não for compatível com o jeito dele um pouquinho de assumir os holofotes, sabe? De ser um pouquinho mais estrela do que os jogadores. Se o grupo não interpretar isso da maneira correta que cara, deixa que a porrada vai vir em mim, as manchetes serão em cima de mim, os caras vão me criticar e vocês vão ficar aí, porque isso vai pro bem e pro mal. Quando o Renato tá no time, as pessoas criticam muito mais o Renato do que quem tá dentro do campo. Porque o Renato, ele atrai o Renato tá escolhendo errado. Só que o Renato assim, tá fazendo isso. Luiz, então, eu acho uma boa pro Vasco. Esse papel de escudo que ele faz, eu acho importante.
Só que ele saiu do Fluminense muito por isso também. Então, é um pouco controverso, assim como o Leonardo Jardim acabar de assinar com o Flamengo, ele ir pro Vasco no exato momento em que o Coutinho sai justamente por essa pressão. O Vasco é um clube de pressão. Se ele saiu do Fluminense por pressão... Mas para isso também ele pediu um salário maior, né? Mas eu acho que no Fluminense... Mas eu acho que ele já tava de saco cheio. Pode ser. Que é uma loucura, porque ele ficou pouquíssimo tempo no Fluminense. Ele não deveria estar de saco cheio e não deveria ter entregado o jogo principal dele, que era da Sul-Americana, contra o Lanús, que ele simplesmente fez. Fiz o que vocês pediram. Vocês estavam pedindo pra caralho, isso aí eu fiz. Mas eu acho que isso foi um lapso e eu acredito que ele tenha aprendido. Tanto é que ele deu uma entrevista pro Romário recentemente e meio que... Falou que se arrependeu. Se arrependeu. Eu acho que ele conduziu mal. Fica com o aprendizado. Todo mundo pode aprender, inclusive o Renato, porra. Esse papo pro Romário é excelente, porque assim, a última imagem que ele deixou no Fluminense foi péssima, né? Assim, até sobre o que a gente tava falando, que é talvez saída, a maior virtude dele. É da saída, claro. Agora, eu só ia falar o seguinte: meu irmão, é bizarro como a gente às vezes menospreza o quão importante é a gestão humana, né? No caso, a gestão do ser humano no trabalho do técnico de futebol, cara. Assim, eu passei, depois que isso passou a ficar, que eu tive acesso a isso, né, que me veio à cabeça isso, e a gente conversou sobre isso, eu passei a conversar sempre com atletas sobre, se você prefere, eu tenho perguntado pros atletas hoje, tipo assim, tu prefere um técnico mais paizão ou um técnico mais tático, né, um cara que sabe a porra nenhuma de tática, assim, óbvio que eu jogo pro extremo pra provar meu ponto, né. O cara que não sabe porra nenhuma de tática, mas é um cara muito bom de grupo, que deixa vocês à vontade, dá confiança, ou um cara que sabe pra caralho de tática, vai colocar o time pra jogar muito bem, mas é um filho da puta, assim. Cara, todos respondem que preferem um cara... Todos preferem um cara paizão, é isso? É isso, porra, é isso, tipo assim, porque, caralho, mano, a gente às vezes esquece que o futebol também é o dia a dia, né, cara? Tipo, do ano inteiro, mano. Os jogos, obviamente, fazem muita diferença, o campo, bola, tudo mais, mas também a convivência, também a relação, cara. Tipo, tu tá com uma pessoa que porra, é ruim. Caralho, meu, pro foi grupo, uma travada contamina o ambiente, é foda, cara. Não, eu acho assim, pra mim travou, mas eu entendi o espírito do que o Belt falou. A gente subvaloriza... Luiz foi abençoado. Vai tomar no cu, moleque. Bom pra caralho. A gente subvaloriza demais essa questão da gestão do grupo, porque o jogo hoje, ele é dos táticos, né? Na maioria das vezes... Bangaram o Luiz! O jogo hoje é dos... Vai tomar no cu! O jogo hoje é dos táticos, né? Até foi perguntado do Guardiola, você falou com o Haaland uma vez, assim... Ele falou assim, não falo com meus jogadores, tem 3 anos. Tem 3 anos. Ele foi bem irônico, tem 3 anos que eu não falo com os caras. Porra! É lógico que você precisa trazer o argumento tático. Ele é, entre aspas, básico. Você precisa apresentar argumentos para o cara poder fazer um jogo de futebol fluir. Agora, se você não souber gerir 40 homens que estão ali dentro, cada um brigando pelo seu, com seus egos, com suas intenções, com seus problemas, você não consegue trabalhar num time de futebol. Então, sim, o Renato tem os problemas dele. Ele não é um técnico perfeito. Eu acho que as pessoas criticam exageradamente o Renato, porque quando ele tá no melhor, e a Copa do Mundo de Clubes, para mim, ela foi sintomática. Ele fez mudanças táticas durante a Copa do Mundo, antes da Copa, durante a Copa, que primeiro que tem que ter coragem para fazer e tem que saber fazer peças, o que tá fazendo. E sem peças, que ele pediu peças e ele veio fez, porra. E ele fez. Então, assim... Ele fez acontecer. Poderia ter dado uma sorte melhor. É o seguinte, melhor. Você prefere começar o ano hoje com Fernando Diniz como treinador ou com Renato Gaúcho como treinador? Renato Gaúcho. Mas agora a gente pegar, surfar mas ele fez a pergunta baixo no 3 de março, né? Que existe essa expressão. Mas é 3 de março que ele tá fazendo a pergunta, ô Beltrão. Eu só vou te falar um negócio, cara, até por exemplo, aquele imbróglio que ele teve com o time da Inter, aquilo ali também ganha vestiário, mano. Aquele também, tipo, aquelas pequenas coisas também somam à imagem do Renato. Exatamente, que ele vai pegar a bola, joga pra lá. Isso é o Renato, né? Que ele vai no vestiário e fala, eu tô com vocês até nisso. Tipo assim, porra. E, enfim, agora, o discurso... Uma coisa que eu sinto, tá? Porra, e é natural, bicho. Deixa eu só pegar aqui pra trazer. E eu não quero ser... O Renato hoje tá com 63 anos de idade, né? É óbvio que ele vai mudando também um pouquinho do perfil dele à beira do campo em vários aspectos, de energia. Não estou dizendo que ele não tem energia. Ele mudou um pouquinho. Ele mudou um pouquinho do perfil dele em alguns aspectos. Mas eu ainda acho que eu acho que pro Vasco, tudo bem. Se o Vasco tivesse contratado
Eu vou lá pegar um técnico desses de fora, que a gente nem tem tanta informação, a verdade é essa. Desculpa, o famoso gringo estudioso. Isso, porque o famoso assim, gringo estudioso. A verdade é, meu irmão, o Abel Ferreira tava lá na Grécia, pô, entre aspas, foda-se. Foda-se o Paok, porra. Foda-se o Paok. Quem quer o Paok ou o Braga pra... nada. Não, assim, foda-se o Paok e o Braga pra que times são esses para justificarem que o Abel vai dar super certo como deu aqui no futebol brasileiro? Não são nada no futebol. Nada no futebol. Então, assim. Não tinha um lastro que falasse, porra, ele vai ser um cara que vai dominar o futebol brasileiro. Exatamente, tinha lastro nenhum. Então, quem era o Arthur Jorge antes de chegar ao Botafogo para fazer o que fez? E assim, será que ele vai conseguir fazer de novo? Não dá para saber. Então, poderia o Vasco ir nesse caminho e contratar um cara meio surpresa, tá? Ou que pudesse dar certo aqui. Mas o caminho dentro do cenário do mercado de futebol brasileiro, eu acho que foi uma. Eu acho que é uma escolha que vai fazer o Vasco melhorar e sem demorar tanto tempo. Um clube aqui, só que a galera tá falando do Ceni no chat, um clube pro Felipe Luiz, não agora, porque tá empregado lá o Rogério Ceni, mas um clube pro Felipe Luiz, de repente, poder fazer um trabalho também de médio e longo prazo, poderia ser o Bahia. Só que eu acho que esse clube, ele não daria ao Felipe Luiz a chance de dar o salto que ele quer ir pra Europa. Porque não vai, provavelmente ele não vai ter a condição de ganhar os títulos que ele ganhava com o Flamengo. Pô. Mas tá chegando também no momento que o Bahia se posicione e, porra, já era pro Bahia tá beliscando alguma coisinha aí, mano. Não, é verdade. Mas... Já era pro Bahia tá beliscando, pelo menos o Bahia tá chegando, irmão. Mas assim, o Bahia, com o elenco que tem, ele não tem obrigação de ganhar nada, a não ser o Campeonato Baiano.